Você quer conhecer a Deus? Você já pensou em querer conhecê-lo melhor? O segundo artigo da nossa confissão nos diz como fazer isso. Nós o conhecemos por dois meios. Primeiro, pela criação, preservação e governo do universo, exposto aos nossos olhos como o mais magnífico dos livros, no qual todas as criaturas grandes e pequenas são como as muitas letras que nos levam a reconhecer claramente os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade. Como nos diz o apóstolo Paulo em Romanos 1, versículo 20. Todas essas coisas são suficientes para convencer os homens e torná-los indesculpáveis. Segundo, ele se faz conhecer mais clara e plenamente através da sua santa e divina palavra, tanto quanto para nós é necessário nesta vida para a sua glória e nossa salvação. Como podemos conhecer o único verdadeiro Deus? E como podemos saber todas as coisas sobre Ele que ouvimos da última meditação? Como podemos saber que existe apenas um só Deus? Que Ele é um ser simples e espiritual? Que Ele é eterno? Que Ele é incompreensível, invisível, imutável, infinito, onipotente, perfeitamente sábio, justo e bom? E como podemos saber, mais importante, que Ele é a fonte transbordante de tudo que é bom? O fato é que, reconhecendo ou não, você já conhece esse Deus, pelo menos em parte. Porque Ele se revelou de duas maneiras, e a primeira maneira é aberta e disponível para todo mundo, para cada ser humano. E é através da sua criação, preservação e governo do universo. Salmo 19 nos diz que os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. É como se Deus estivesse falando conosco diretamente através da sua criação. Não usando palavras, mas usando tudo ao nosso redor e até dentro de nós, para proclamar: estou aqui, eu fiz isso, estou sustentando todas essas coisas. Deus está falando conosco. Em Romanos 1 nós aprendemos que ninguém tem uma desculpa. Ninguém pode dizer: Deus nunca se revelou para mim. Ninguém pode dizer: eu nunca soube. Porque Deus se revelou. Ele se revelou de forma clara e consistente, desde o início dos tempos. Ele está fazendo isso agora e o fará até o fim do mundo. A criação, nossa confissão, é como o mais magnífico dos livros. Toda criatura que vemos é como mais uma letra naquele livro. Outra letra que forma outra palavra que proclama não apenas a existência de Deus, mas também suas perfeições e sua glória. Quando você vai, por exemplo, para a praia e olha a beleza do mar, essa bela vista está proclamando a glória de Deus. Quando você passa pelas montanhas, quando vai para o interior e vê um aspecto da beleza da criação muito diferente, Deus está lá e Ele está proclamando sua majestade. À noite, quando você sai e vê a lua, as estrelas, quando sente como é tão pequeno em comparação com a vastidão do universo, Deus está falando com você. Ele está declarando sua onipotência. Está tudo está lá, para quem tem olhos para ver. Mas para entender esse livro, para ler esse livro corretamente, para reunir as letras em palavras que façam sentido, palavras que comunicam uma mensagem, você precisa de outro livro, o único livro perfeito já escrito, porque é a verdadeira palavra de Deus.
a Bíblia. Na primeira meditação, ouvimos sobre o caráter de Deus, os atributos de Deus. Mas como podemos saber que Ele é imutável, justo e bom? Como podemos saber como devemos interpretar as evidências que estão ao nosso redor e dentro de nós, na criação? Podemos saber isso a partir da Sua palavra, onde Ele se tornou conhecido com mais clareza. Nós podemos saber tudo sobre Ele, suas ações, seus planos, suas expectativas. Todas as coisas que nós precisamos saber. Ele ainda permanece o Deus incompreensível. Ele ainda está muito além de nós. Ele ainda é o Criador e nós somos as criaturas pequenas e limitadas. Mas na Sua palavra, nós temos tudo o que precisamos saber para glorificá-lo e para sermos salvos. E assim, quando você sair para fora uma noite clara, e ver a beleza dos corpos celestes, saberá quem são. Não foram feitos para serem adorados, foram feitos para mostrar a glória de Deus. Você saberá, por causa da palavra escrita de Deus, que o que está vendo não é apenas o resultado de bilhões de anos de desenvolvimento, de evolução aleatória e mudanças ao longo do tempo. Você saberá que tudo está no seu lugar apropriado, perfeito. Tudo está funcionando perfeitamente, porque Deus o fez existir e porque Ele ainda o sustenta por seu poder. Você vai entender a mensagem que Deus tem declarado ao longo da história, porque Deus deu a você o que precisa para entender. E você saberá o que precisa fazer com essas informações. Saberá quem merece ser louvado por esse maravilhoso ato da criação. Você vai saber quem merece ser glorificado pela sabedoria que vê em ação. Saberá quem merece ser adorado. Não a coisa criada, mas o próprio Criador. Não a coisa criada como o ser humano, como um animal, como um ser celestial, mas o próprio Criador. E você conhecerá o propósito da sua existência, toda a história desde a criação de todas as coisas até a queda no pecado, nossa necessidade desesperada de um Salvador e a provisão de Deus desse Salvador que precisamos. Deus não nos deixou sem testemunha. Ele se revelou. Ele continua a se revelar. Ele está gritando para nós: estou aqui! E Ele fez isso com dois propósitos. Primeiro, para a sua própria glória, que é o bem maior. E segundo, para a nossa salvação. Ele também se revelou dessa maneira como aquela fonte transbordante de todo o bem. Então conheça-o. À medida que você o conhecer, seu amor por Ele aumentará. E à medida que seu amor por Ele cresce, você só vai querer conhecê-lo ainda mais.